Antigas lendas embalavam os navegantes para aventurar-se através dos mares desconhecidos. Para além das colunas de Hércules nos limites da Europa. Lendas sobre terras incógnitas que haveriam para além das águas seguras e conhecidas do Mare Nostrum, muito depois da África e até das remotas ilhas oceânicas. Ao mesmo tempo em que todo o interesse pelo assunto era coibido por histórias sobre os perigos deste mare tenebrosum, povoado por criaturas fantásticas como dragões e monstros de dimensões inacreditáveis. Simples superstições? Talvez nem tanto. O imaginário da Idade Média costumava mostrar dragões em muitas situações. E o mais curioso talvez fosse aqui, em pleno oceano. Contudo, muitos conheciam então as ameaças que traziam os ventos do norte. Eis que as temíveis embarcações dos vikings, que assombraram a Europa durante a Idade Média, chamavam-se justamente assim, Drakars, dragões. O dragão é um símbolo tradicional de poder e de versatilidade. Leves e versáteis, capazes de navegar também através dos rios, as grandes frotas vikings chegaram a ameaçar Moscou e ousaram atacar a própria capital de um dos maiores impérios da época, Constantinopla. Assim como Paris apoderando-se da Normandia. Os piratas nórdicos também costumavam aventurar-se pelo próprio oceano adentro e por suas costas. Alcançando até o norte das Américas. O objetivo dos dragões dos mares parecia ser estabelecer pontos estratégicos mundo afora, para posteriormente criar uma grande rede comercial, mais ou menos como fizeram os fenícios no passado. Então, havia riscos reais no caminho dos navegantes, para não falar da existência de exóticos habitantes naquelas terras desconhecidas, retratados a miúde de maneira disforme e ameaçadora. Avançar na direção do desconhecido era desafiar os limites da terra plana, isto é, profanar as fronteiras da ordem conhecida das coisas. Na verdade, as lendas draconianas sinalizavam no seu conjunto o próprio mistério do outro. Era sabido que, nestas terras distantes, haviam cultores de dragões, e com o passar do tempo, a superstição se generalizou. Nem sempre os dragões eram malévolos, dizia-se.
Porém, o pequeno mundo europeu sequer estava muito interessado em descobrir realidades desta natureza. Eis que o tempo do mistério estava terminando. As novas crenças da humanidade, dizia-se, haviam abalado os pilares de Valhalla. Até por isto, ainda havia quem se interessasse vividamente pelos segredos que velavam as águas que conduziam para além dos mundos conhecidos, seduzidos pelo sabor imortal da aventura. Ainda que para muitos tal coisa passasse agora antes pelos próprios caminhos do Oriente. Sem saber que os ventos da história terminariam por soprar ao final naquela outra direção, como o destino maior agora pedia, na busca por um novo grande recomeço das coisas. Hoje vivemos outros tempos, e todo o mundo exterior nos é muito mais conhecido. Ainda assim, muitos destes antigos mistérios permanecem vivos, quiçá envoltos por novas fantasias, sinalizando que os pilares dos velhos mundos ainda não se encontram totalmente derrubados. Existe uma premissa dentro das ciências herméticas de que alguma coisa somente pode ser completamente conhecida quando a sua hora for chegada, isto é, quando a necessidade se fizer de fato presente. Neste momento, poderemos até descobrir que a verdade esteve sempre ao nosso lado, ao alcance das mãos. Mas éramos incapazes de percebê-la, tão espessos eram os véus colocados sobre os nossos olhos. A misteriosa questão da Atlântida possui essa exata natureza. É como se a força de um ancestral mistério simplesmente se perpetuasse, mesmo após a sua ampla revelação. Não obstante, todas as indicações necessárias estavam nas próprias portas da Europa. As colunas de Hércules já simbolizavam as Atlântidas, porque Hércules auxiliou Atlas a suportar o cosmos, depois substituído pelo nosso mundo, quando a esfericidade da Terra ficou publicamente conhecida. Ali já se aludia então aos dois hemisférios, seja Oriente e Ocidente, seja Norte e Sul.
As colocações de Platão em Timeu e em Critias, quanto à terra da Atlântida se encontrar no meio dos oceanos desconhecidos, tem sido entendida comumente como uma realidade latitudinal, quando na verdade poderia se tratar também de algo longitudinal. Assim como tudo isto ao mesmo tempo, já que a realidade da Atlântida, propriamente dita, seria basicamente tropical. Eis que os primeiros teósofos haviam resgatado uma antiga lenda que René Guénon endossou, quanto às Atlântidas serem na verdade duas, quiçá associadas a diferentes hemisférios também. Não obstante seus mapas intuídos não darem conta da redundância que tudo isto representava em relação aos fatos reais. Tais mapas chegavam a mostrar supostas formas das Américas antigas, sem perceber que, na verdade, Ruta e Daitya eram as próprias Américas pré-colombianas. Claro que já com suas formas atuais, diferentes daquilo que supõem as fantasias místicas. Antigos mapas da Hiperbórea associavam a ilha Atlântida, de dimensão descomunal, claramente às Américas, como Platão também parece sugerir. Os autores do Renascimento já suspeitavam dos vínculos atlantes com as Américas. O leitor perspicaz da Nova Atlântida de Francis Bacon não terá dificuldades de encontrar naqueles relatos uma descrição romantizada das civilizações americanas da época. Atlântida era simplesmente o nome como eram chamadas as Américas na Antiguidade. A raça Atlante se difundiu, na verdade, por todo o planeta, mesmo porque ela coincide, sob muitos aspectos, com a própria cultura do Neolítico. Um sinal disto foi a criação dos primitivos templos megalíticos, como Göbekli Tepe e Stonehenge, em todo o Velho Mundo. Foi, porém, nos territórios tropicais da própria Atlântida que ela terá alcançado o seu maior desenvolvimento, como sugere René Guénon na sua obra Formas Tradicionais e Ciclos Cósmicos. Cabe então conhecer a verdadeira Atlântida, que existe, existiu e voltará a existir, porque a energia da evolução volta a lançar agora o seu foco sobre esta mesma região uma vez mais. Mesmo porque há muito mais do que simplesmente identificar os seus verdadeiros territórios, numa vasta região que ainda vela seguramente grandes mistérios, sendo considerada no esoterismo como a primeira raça humana verdadeira, não no sentido físico, mas sim cultural, ou melhor ainda, espiritual, dada a sua natureza quaternária. Eis que iniciava uma era de grande religiosidade e de expansão da consciência para a humanidade. As sociedades aguardavam então boas notícias do plano espiritual. Cansadas que estavam de padecer sob um antigo xamanismo voltado para o poder e a opressão.
Há muito que a feitiçaria tinha abandonado o povo e a natureza, para ser usada antes contra eles, cada vez mais aliada aos poderosos como estava, refém de castas de sacerdotes egoístas, decadentes e sanguinários. Por isto, o anúncio da conquista de um coração verdadeiro e iluminado seria a coisa mais importante que a humanidade podia receber então. Porque ali estava a chave para todos os seus problemas, mesmo os mais transcendentais deles, dando à natureza ainda um papel especial no concerto sagrado das coisas, através da pacificação de todos os reinos. E, acima de tudo, através disto se começava a resolver o mais pungente dos dilemas humanos, que era aquele da imortalidade. As respostas que os sábios haviam encontrado até agora, como necromancia, pactos com outros reinos e o culto dos ancestrais, eram sempre imperfeitas e comprometiam a integridade da consciência humana. Agora, os sábios traziam, porém, uma grande novidade, através da iluminação espiritual, coisa que as coroas dos reis e os cocares dos caciques também buscaram desde então representar. Ainda que a própria humanidade não detivesse então tal estatura, apenas os seus guias espirituais, os grandes adeptos atlantes, como o Adam Kadmon da Cabala, portanto, representando os primeiros homens completos desta ronda mundial de evolução, através da sua quarta raça raiz. O momento atual de renascimento atlante-americano, porém, trará, por fim, a socialização daquelas realidades plenas, representando a conclusão da evolução da presente subespécie humana, o Homo sapiens sapiens. Os astecas simbolizaram os grandes processos espirituais atlantes através da água queimada, que é o sangue. Mas para eles, isto representava sobretudo a sua chamada guerra florida ritualizada, que fazia cantar o coração. Porém, o sangue significa basicamente a alma, sendo daí a água queimada um símbolo das sínteses e alquimias atlantes, semelhantes ao Bodhisattva budista. Era aquela a visão de uma idade de ferro, muito diferente das realidades áureas das origens atlantes, quando o sol era jovem e não necessitava de sangue para entregar a sua luz. Pois vivia-se agora o ocaso de um mundo que afundava na ilusão e na violência. Em breve chegariam visitantes de mundos distantes, e tudo começaria a mudar profundamente.
todas as verdadeiras religiões e tradições filosóficas antigas, os mitos de criação estão inevitavelmente associados às transformações e à renovação dos mundos. Um dos grandes erros que se comete é tomar o símbolo e o mito como narrativas ao pé da letra, seja para o ceticismo, seja para a crendice. Aqui trataremos de dar ao simbólico o seu devido lugar, que é o da metáfora, e eventualmente também de véu. As lendas da Atlântida se inserem nos mitos clássicos de renovação do mundo, de destruição das coisas antigas e criação de novas eras e de novos ciclos da humanidade. É fato que tais eventos possam aproveitar e até desencadear crises ambientais. Tal coisa pertence não somente às lendas universais e suas previsões, como também a muitas percepções da própria ciência, especialmente dentro de ciclos maiores, como aqueles das rondas mundiais, vinculadas à renovação das espécies e subespécies humanas. Nada disto justifica, porém, confundir a evolução humana propriamente dita com as primitivas evoluções dos hominídeos e, menos ainda, com outros eons da evolução da Terra, como tende a aparecer em algumas ramas do esoterismo mundial. Nem falemos, então, sobre uma incorporação literal de mitos antigos. Eis que os postulados de certas antropologias místicas correntes nasceram ainda na infância da ciência durante a ingênua era vitoriana, quando alguns pesquisadores consideravam os primitivos hominídeos como raças antigas. Contudo, se a ciência evoluiu de lá para cá, a filosofia ainda necessita avançar também no tempo. Qualquer tentativa de vincular a evolução humana ou mesmo hominídea com mudanças geológicas importantes do planeta afronta verdadeiras cláusulas pétreas da boa ciência e não pode passar de simples ficção. Os continentes da Terra adquiriram a sua forma atual no começo da Era Cenozoica, há cerca de 65 milhões de anos e meio, portanto. De lá para cá, as mudanças foram superficiais. Muitos lagos secaram e mares reduziram-se, sobretudo. Desde então, as mudanças mais dramáticas foram isoladas e de natureza vulcânica. Por isto, a ideia da Atlântida haver afundado há somente 11 mil anos atrás, segundo Platão, deveria ser entendida antes de forma simbólica, inclusive por haver ocorrido em apenas um único dia e noite de infortúnios. Ora, o tema da Atlântida entra, sob muitos aspectos, na questão do dilúvio universal, cuja natureza jamais pode ser entendida apenas de forma literal. O verdadeiro dilúvio dos mitos antigos é a própria cultura de massas, que invade o mundo no ocaso dos ciclos raciais,
demandando uma nova criação, em termos culturais sobretudo, inclusive em lugar apartado e reordenado em meio a este caos original. São Pedro trata das antigas cosmologias nas suas epístolas, ao dizer que aquilo que surgiu das águas, também pelas águas estaria destinado a perecer. Acrescentando então que o mundo atual está reservado a um dilúvio de fogo. E no mesmo texto adverte: mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, as águas fazem parte, na verdade, da própria natureza atlante, que significa, basicamente, uma cultura tropical. A região das águas, isto é, das chuvas, e sujeita às energias zodiacais, simbolizando, ademais, a humanidade e o psiquismo. Trata-se de cultura matriarcal e endógena, assim como religiosa e teocrática, e como tal também sujeita ao fanatismo e à feitiçaria, ao pragmatismo e à formalidade. Analisando a Bíblia, vemos que o dilúvio foi decretado por Deus quando este arrependeu-se de haver criado a humanidade, em função dos antigos gigantes e heróis haverem também decaído. É o que significa Nephilim no hebraico, caídos. Tais gigantes eram de início pessoas de grande elevação moral e espiritual, baluartes das sociedades antigas e servidores dos grandes profetas. E não seres imaginários de elevada estatura física, como explica de resto a própria Escritura. Os gigantes, titãs ou cíclopes fazem também alusão àquelas hierarquias espirituais que evoluíram desde o éon anterior, estando teoricamente capacitados a conhecer os mistérios maiores do universo, e habilitando-se daí a orientar a humanidade como guias espirituais de elevada estatura. E, neste sentido, os gigantes de Tula também podem ser considerados como uma visão atlante dos 4 Kumaras, verdadeiros pilares da Terra para a 4ª ronda de evolução planetária.
Da mesma forma que a ideia dos gigantes estaria mais associada ao período Atlante original. Ainda na fase do Neolítico. Tido como um período de grandes heróis, construtores de novas cosmovisões. Contudo, as grandes sagas de Viracocha e depois também de Quetzalcoatl, senhor das tulas sagradas, resgatariam muitos desses valores originais. Mesmo através das civilizações emergentes, graças ao espírito guerreiro voltado especialmente para a espiritualidade, sempre dentro da visão correta e disciplinadora da hierarquia espiritual. Os gigantes de Tula, considerados em alguns meios como paradigmas da evolução atlante, seriam testemunhos perpétuos de que, apesar das degenerações criminosas dos últimos tempos, o grande objetivo da Era Atlante seria alcançar então a verdadeira luz do coração.